Bem, esse é o tema, né? Como escolher a potência do medicamento homeopático. Eu acho que isso é uma das coisas assim que, sinceramente, ah, mais atormentam os homeopatas e os estudantes de homeopatia no mundo todo, né? Porque não se tem ah, muitas coisas certas, protocoladas e tudo mais, ah, que vão trazer de modo fácil, né, e simples para quem está começando na homeopatia, como que eu vou prescrever, com quais as potências que eu vou utilizar e por que que eu tenho que usar essas em tal caso e aquelas em outro caso. Então, esse é um tema, assim, realmente, quando a gente pega, por exemplo, lá nas... que nem eu faço curso, né, de especialização. E aí, Caio? Eu faço curso de especialização em homeopatia. Sempre a gente volta nesse ponto. Mas por que essa potência? Por que que eu vou dar... Por que que eu não dou a 12? Por que que eu dei a 6? Por que que agora eu vou dar a 30? E por aí vai. Então, muita coisa que a gente tem até esse ponto é de experiência, né? Experiência empírica, experiência assim do dia a dia. Então, eu tô lá e tem um homeopata aí de 30 anos de clínica que ele fala: ó, você tem que dar a pulsatila na 30 CH para ajudar a pessoa a engravidar, para ajudar a mulher a engravidar. Você tem que dar ela na 30 também para secar o leite. Você tem que dar na 6 para aumentar a lactação e por aí vai. Tal medicamento funciona muito bem na 9, tal remédio funciona muito bem na 6, 5 e, e milhões e milhões de coisas. A gente observa então que até esse ponto o que norteia muitos homeopatas, né, é a experiência, né, é a experiência. Eu vou tentar então, tá, gente, trazer um pouco de luz nisso, utilizando, utilizando principalmente o livro que eu amo, sou fã, né, de carteirinha, que todo mundo aí já sabe, que é o livro do Dr. Denis Demarque, tá? Que eu acho assim, que é um livro que, como eu já falei, sei lá, 1 milhão de vezes, é um livro que não dá para você continuar na homeopatia se você não leu ele ainda. Você precisa ler esse livro, cara. Sim, tem que estudar ele diariamente, tipo, para sempre. É um livro que ele traz muita coisa boa mesmo. Então eu vou utilizar esse livro e foi depois desse livro e de várias observações que eu falei, não, dá pra gente caminhar por aqui e dá pra gente então pensar um pouco dessa forma para decidir qual a potência que eu devo ou não dar, tá? Então assim, relembrando vocês, tá? Eu não tenho experiência, eu não sou um médico que atua há 30 anos em prática homeopática. O que eu vou propor aqui é uma questão mais teórica e mais conceitual da homeopatia, tá bom? Então, espero que vocês entendam. Vamos iniciar então. Já temos uma quantidade boa de pessoas. Eu sabia, né, que esse tema ia trazer bem mais gente para a live do que o normal, porque é uma coisa assim que chama muita atenção, né? Acho que todo mundo quer ter pelo menos uma base para se assegurar de que não, agora eu tenho que dar essa ou aquela potência. Mas sem delongas, vamos iniciar, tá? Então é o seguinte, pessoal. A primeira coisa que nós temos que entender, tá? E isso é uma coisa que eu sempre falo aqui na página, né? Quem aí já está há um bom tempo conhece, é conhecer as bases, tá? Na verdade, em tudo na vida, tá? Mas na homeopatia, conhecer as bases. Tá. Então, o livro que eu estou falando, que eu acabei de falar, é o Homeopatia, Medicina de Base Experimental, Dr. Denis Demarque. Tá?
ele é espetacular. Então, tem que ler. Mas voltando, tá, pessoal? Lembre-se sempre disso. Estudar as bases. Estudar como que aquilo nasceu, como que aquilo foi feito, como que aquilo se produziu, tá? Então, o que eu tenho aqui é uma matéria médica, tá? Essa daqui que eu tenho é do Dr. Latour, bem comum. Dividida, né? Se a gente pegar por aqui, bem dividida, aqui eu estou, por exemplo, no Agáricos, constituição tipo, a ação geral do medicamento e por aí vai, né? Pele, olhos, orelhas, face, nariz, laringe, traqueia e bem dividida, né? Por partes do corpo, beleza? Isso é matéria médica, tá? Vamos lá, o que é a matéria médica? A matéria médica é a compilação de sintomas patogenéticos, né, que vieram da patogenesia, tá? Para quem não sabe, patogenesia é a patogenia numa menção. Então, você pega um remédio homeopático, você pega uma droga, transforma ela em remédio homeopático, através de um protocolo de doses e repetições, né, e de potências, você aplica esse remédio homeopático numa pessoa sadia e ela começa a desenvolver uma patogenesia, ou seja, um quadro sintomatológico. Beleza? Tá, é isso. Então, a matéria médica nada mais é do que uma compilação disso. Ela compila drogas, né? Compila substâncias que foram testadas numa menção, de maneira patogenética, ou seja, foram transformadas em medicamentos homeopáticos e aí então foram testadas para ver se aquilo, mesmo sendo um remédio homeopático, poderia produzir sintomas numa pessoa sadia. Beleza? Estão entendendo, né? Tá. Porém, não é só disso que é feita a matéria médica. Tá? A matéria médica ela também é feita da questão toxicológica dos medicamentos. Então, o arsênico, por exemplo. O arsênico ele foi experimentado, por exemplo, na 30CH muitas vezes. Só que muito também algumas partes da matéria médica que a gente observa vem de sintomas da questão toxicológica do arsênico com álbum, da droga em natura, tá? Sempre quando a gente falar da parte toxicológica é da droga em natura. Então, da droga, uma pessoa que lá se contaminou com arsênico e produziu um quadro sintomatológico de intoxicação pelo arsênico, tá? É isso. Ou seja, esses sintomas de intoxicação também estão presentes na matéria médica, principalmente aqui na parte, né, aqui no caso da matéria médica que eu utilizo, que eu tenho aqui, né, principalmente na ação geral do medicamento, tá? Essa parte de ação geral fala muito ali da intoxicação que esse remédio vai causar na pessoa, que é a intoxicação de questão de toxicologia mesmo, tá bom? E o resto, como eu havia explicado, vem da experimentação no homem-são, beleza? Tá? Que é o que o pessoal da MHB, lá do comitê, estão tentando fazer para o coronino, né? Para quem não está sabendo, a MHB está fazendo um nosódio da Covid-19, chamado coronino, e eles vão fazer uma experimentação, ou seja, eles vão dar o coronino homeopático, né? É uma droga, vem da secreção de alguns pacientes com coronavírus. Você transformou-se isso em remédio homeopático e começou então vai se fazer então uma experimentação na menção. É isso, tá? E depois vocês vão colocar na onde? Na matéria médica, beleza? Basicamente a matéria médica ela é isso, tá bem? Certo? Beleza. Tá, beleza, eu entendi. A matéria médica então ela é feita dessas duas coisas. Ótimo. Agora nós temos que entender o seguinte. Uma parte da matéria médica, quando a gente começa a estudar um remédio, qualquer um que seja, a gente tem que observar que ela é extremamente específica.
tá? Então, vamos pegar, por exemplo, podófilo. Ah, a diarreia de podófilo. Tá, é uma diarreia. Então, o remédio causa diarreia. Beleza, ele causa diarreia. Ótimo. Diarreia não é uma coisa específica, tá? Todo mundo tem diarreia e é diarreia. Ah, Léo, mas aí nós temos tipos de diarreia, ou seja, cada pessoa produz uma diarreia quando está doente, infectada, alguma coisa, de uma certa forma, com certas modalidades. Certo? Certo. Mas aí nós já estamos... Aí, vamos pegar aqui, ó. Aqui está a diarreia. Comum. Todo mundo tem diarreia. Quando você começa a colocar as modalidades, tá? O tipo, o odor, o que sai nela, o horário que ela piora, esse tipo de coisa, você começa a trazer para esse nível aqui, ó. Esse daqui, vamos pensar, é o nível da especificidade, né? O nível mais específico do medicamento, tá? Então a diarreia de podófilo, ela vem assim, ela aparece com coisas assim, ela piora em tal horário, tá, beleza. Só que essas modalidades, gente, elas são mais referentes e elas vão ter que ser captadas observando quem? O paciente, tá? Ou seja, você sabe que o podófilo pode produzir uma diarreia, mas você só vai conseguir saber as modalidades dessa diarreia, a maneira reacional dessa diarreia mesma, com a observação do paciente. Você entendeu? Então eu só vou conseguir captar isso observando o paciente. E um vai ser diferente do outro. Ou seja, quando eu vou buscar essa questão específica da pessoa, os medicamentos vão mudar. Então uma vai ter que tomar podófilo, outra vai ter que tomar arsênico e por aí vai. Por quê? Porque aí eu estou caminhando para uma questão mais específica. Ah, Léo, mas eu quero só tratar diarreia. Tá, pega podófilo. E aí que tá. Mas em que potência? Ah, eu quero fazer um remédio industrial, assim, para pegar qualquer tipo de diarreia. Tá, você pode usar o podófilo, por exemplo. Ou você pode usar o arsênico, né? Tem muito disso. A quina também. Tá, mas e a potência? Como que eu vou pensar para falar, não, aqui nesse ponto eu preciso usar uma potência baixa e ali naquele caso ali eu preciso usar uma potência alta? Aí entra a questão da especificidade, tá? Ou seja, quando que a questão específica do medicamento, as modalidades foram observadas? Presta atenção nisso, mano. Na moral, presta atenção. Quando que a especificidade do remédio foi observada? Quando, vamos pegar aqui, ó, um grupo de 10 pessoas. Vamos pegar um negócio para você para ficar mais fácil. Aqui, ó. Não, um grupo de 5 pessoas. Aqui, ó. 5 pessoas. Tá vendo aqui? Cada uma dessa canetinha aqui é uma pessoa. Tá. Vamos pegar o arsênico, por exemplo. Todas as pessoas se contaminaram com arsênico. Beleza? Todas tiveram diarreia. Uma diarreia meio parecida, um negócio meio quase tudo igual. Porque foi uma intoxicação com a droga in natura. Tá, ótimo, beleza. Mas aí agora passou, todo mundo foi curado, tá todo mundo bem, tá todo mundo são, tá tudo ótimo. Mas agora eu quero saber o que o arsênico faz se eu transformar a droga in natura em remédio homeopático. Tá? Então eu vou pegar o arsênico, transformar ele em remédio homeopático. Pronto. Mas aí eu quero saber
O que o arsênico muito diluído faz? Muito dinamizado faz? Vamos pegar arsênico na 30CH e vamos fazer uma experimentação nessas mesmas 5 pessoas que foram intoxicadas pelo arsênico. Essas mesmas 5 pessoas aqui, ó. Cadê a quinta? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Pegamos as 5 pessoas aqui. Certo? Certo. Tá. Vamos fazer agora a experimentação com arsênico na 30CH. Beleza? Beleza. Essa pessoa teve um tipo de diarreia. Ah, não, pera aí. Volta. Vamos fazer uma experimentação na 30CH. Beleza? Beleza. Fizemos a experimentação em cada um dessas pessoas. Porém, quando elas foram intoxicadas, elas tiveram uma diarreia sem muitas peculiaridades. Porém, agora, todas elas que foram, vamos falar assim, né, intoxicadas pelo arsênico com álbum, ou seja, arsênico com álbum 30CH. Todas elas foram intoxicadas pelo arsênico com álbum 30CH, ou seja, foi feita uma experimentação, uma menção em cada uma delas. Tá? Aí agora, por estranho que pareça, cada uma delas teve uma diarreia muito peculiar. Muito peculiar. E eu não vou lembrar agora, tá, gente? Vocês vão me desculpar, mas eu peguei um exemplo a esmo. E vamos imaginar. Tá? Hipoteticamente. Não estou falando que a diarreia de arsênico é assim. Tá? Estou dando um exemplo. Aí, cada uma delas teve diarreia de novo. Só que elas tiveram uma diarreia assim. Sanguinolenta, que piorava às 2h30, às 3 da manhã, às 4 da manhã, que saía com um odor bem característico. E todas elas tiveram isso. Só que quando elas foram intoxicadas, quando elas foram, né, intoxicadas pelo arsênico em natura, sem ser remédio homeopático, elas não tiveram esse tipo de diarreia. Elas tiveram um tipo de diarreia inespecífica, que não queria dizer muita coisa, que não tinha muitas peculiaridades. Entendeu? Beleza. Tá, e o que isso quer dizer então? Ou seja, só existe a questão da especificidade do remédio, só aparece, né, a questão da peculiaridade do remédio, das coisas que são peculiares à droga, só aparecem quando ela é experimentada em potências altas. Tá? Ou, né, 30, 15, por aí vai. Pelo que eu vejo, a maioria são muito, né, experimentadas na 30CH. Tá? Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu estou falando aqui? Ou seja, o remédio homeopático, quando você observa a intoxicação dele, a intoxicação não traz coisas peculiares, não traz características, não dá aquela temperada no negócio. Onde que tem aquela temperada no sintoma? Onde existe aquela coisa mais bem peculiar? É quando a droga, né, o remédio, é dado em uma potência alta. Tá? Por exemplo, na 30CH. Beleza? Eu acho que você já está começando a pegar aí. Mas vamos ler aqui um trecho do livro Dr. Denis Demarque para a gente entender melhor ainda essa questão. Tá? E ele vai colocar como exemplo aqui o sulfato de sódio, tá? Que é um nátrium sulfúrico. Beleza? Que é o sulfato de sódio. Então, aí ele vai falar o seguinte: 30 gramas de sulfato de sódio provocam um efeito purgativo em todo mundo. Ou seja, vamos pegar aqui, ó,
As 5 pessoas. Aí eu peguei 30 gramas de sulfato de sódio e dei para todo mundo. Todo mundo teve diarreia. Teve um efeito purgativo da droga. Beleza? Todo mundo. Se eu tomar, se você tomar, se o fulano ali na rua tomar, todo mundo vai ter um efeito purgativo. Beleza. Aí ele vai falar o seguinte: meia grama, ou seja, ele tinha dado aqui, ó. Ele tinha dado 30 gramas. Aí ele pulou agora para meia, tá? Ele diminuiu a concentração. Então, meia grama de sulfato de sódio acalmará a diarreia banal, também em quase toda a gente. Ou seja, se eu diminuir a quantidade de sulfato de sódio, ele vai acalmar a diarreia branda, aquela diarreia mais ou menos. Ou seja, algo que em dose alta estava provocando um efeito purgativo, agora está melhorando um efeito, né, da diarreia, de uma diarreia leve. Entendeu? Aí estamos ainda na droga in natura, meia grama, pouquinho, mas ainda estamos com a droga in natura, beleza? E aí ele falou de novo, novamente, se eu tivesse dado meia grama, todo mundo, todas as pessoas praticamente todo mundo iria melhorar de uma diarreia leve, tá bom? Vai pegando isso, entendeu? Aí ele fala o seguinte, aqui, ó. A ação está... Aqui, ó. Aí agora ele vai passar o nátrium sulfúrico para 15CH. Ou seja, estava na meia grama. Aí agora ele vai passar na 15CH. Aí ele vai falar o seguinte. Nátrium sulfúrico em alta diluição, 15CH, por exemplo, acalmará a diarreia e presta atenção, estou falando, na questão específica. Acalmará a diarreia pós-prandial, matinal, no doente que tenha modalidades e características gerais. Vou ler de novo. Modalidades e características gerais do medicamento. Entendeu? Ou seja, vou pegar aqui, ó. Das 5 pessoas, vamos imaginar que uma só tivesse características e modalidades gerais do nátrium sulfúrico. Beleza? Só essa tem. O nátrium sulfúrico só vai diminuir a diarreia dessa aqui. Na 15CH, ele só vai diminuir a diarreia dessa aqui. Ah, mas por quê? Porque é só essa que tem as modalidades. Então, mas meia grama dele diminuir a diarreia branda em todo mundo. Por que agora que eu passei para 15CH, só diminui desse aqui, que tem algumas peculiaridades que estão de acordo com a matéria médica de nátrium sulfúrico. Beleza? E aí ele continua. Aí ele fala o seguinte: numa doente que vai à consulta por causa de uma depressão, com ideia de suicídio, se ela é hipersensível à umidade, se ao menor ruído se sobressalta e apresenta morfologia particular nátrium sulfúrico, aplicado segundo as mais estritas normas hahnemannianas, em alta diluição, 30CH, pode fazer maravilhas, embora a paciente não apresente nenhum distúrbio intestinal. Entendeu? Ou seja, aí
Vocês estão lembrados, né? Esse daqui ele foi beneficiado por nátrium sulfúrico na 15CH, tá? Ou poderíamos por aí também, seria beneficiado na 6, 7, 9CH também, para diminuir a sua diarreia matinal pós-prandial. Porém, esse outro cara aqui, ó, esse maluco aqui, ó, esse aqui, ele não está com diarreia, ele não está com problema intestinal, mas ele está com depressão. E aí ele tem uma morfologia muito específica para o que está na matéria médica de nátrium sulfúrico. Ele piora, ele é hipersensível à umidade, né? Ao menor ruído se sobressalta, tem ideia de suicídio, mas ele não está com um problema intestinal. Porém, nátrium sulfúrico cura a depressão desse cara aqui. E muito provavelmente não vai curar a depressão nem desse que tinha usado ele na 15, nem desse outro, nem desse outro, nem desse outro, mas só dele. Você entendeu? Agora vamos voltar para a questão de experimentação. A particularidade, a peculiaridade do que o remédio consegue ter, ou seja, os efeitos, como é que fala? Aquilo que o remédio tem de curativo só é verdadeiramente mostrado na sua totalidade quando ele está numa diluição alta. E é mostrado de uma forma peculiar, com modalidades. Tá? Então, se você usasse, por exemplo, arsênico na 3CH, talvez na 3CH não fosse... Vamos imaginar que você está fazendo uma experimentação de arsênico na 3CH. Talvez na 3CH você não ia ver nenhum tipo de piora, às 3 horas da manhã. Mas quando você então faz a experimentação na 30CH, você vê uma piora grande às 3 horas da manhã. Porque só quando você eleva a potência, você consegue observar as forças curativas mais específicas do remédio. Entendeu? Aí tá tudo certo. Tá, mas onde que entra a questão de eu escolher a potência? Ora, se você sabe que ele, dado in natura, vamos imaginar aqui, eu sou uma indústria farmacêutica, eu quero fazer um remédio homeopático para melhorar a diarreia de quase todo mundo. Faz um remédio homeopático com nátrium sulfúrico, 2CH, 3CH, 1CH, 6DH, não sei. Aí a gente pega, por exemplo, alguns dos complexos, vamos imaginar aí da Almeida Prado, por exemplo. Se você olhar bem lá, pode procurar aí depois. Todos os remédios homeopáticos que estão lá estão em potências baixíssimas. 1, 2, 3 no máximo. Por que isso? Por quê? Porque é nestas potências, presta atenção, são nestas potências que aquela droga consegue produzir aquilo numa experimentação. Ou seja, um remédio que vai ser dado para todo mundo em escala ampla, né? Então vamos imaginar, você vai colocar na prateleira aquele remédio, né? Se é uma indústria, você vai fazer de monte aquilo lá. Você vai vender para muita gente diferente, constituições diferentes, modalidades diferentes. Como é que você vai pôr um remédio na 30CH que você
onde na 30CH ele elucidou muitas modalidades, muitas características específicas. Se você colocar isso, se você colocar num complexo lá para vender para um monte de gente na 30CH, aquilo não vai funcionar. Por quê? Porque vai ser necessário na 30CH a semelhança com as questões particulares da pessoa. Você entendeu? Sendo assim, eu gostaria de falar de um caso para elucidar melhor essa questão. Tá? Eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas perdi a parte, então deixa pra lá. Sendo assim, vamos então para este caso. Vamos pensar então em casos agudos. Tá? Vamos lá. O que geralmente é passado para as pessoas? O que geralmente a gente tem aqui no nosso imaginário homeopático, pelo menos aqui no Brasil eu vejo muito. Potências baixas funcionam para sintomas físicos. Sendo assim, você não pode dar potência alta para tratar doença aguda. Não pode, porque você está tratando ali um sintoma físico, uma coisa está acontecendo ali no físico da pessoa. Então você tem que dar uma potência baixa. Beleza? Potências altas têm que ser dadas em doenças crônicas, porque na doença crônica já vai ter muitas modalidades, muitas coisas. E aí você precisa... Por quê? Porque você precisa pegar a questão mental da pessoa. A gente escuta muito isso, né? Então você precisa pegar ali a questão sintomas mais mentais. E para tratar sintomas mentais, você precisa então colocar potências altas. É tipo como se possibilitasse, cada vez mais que você diluísse o remédio, você possibilitasse dele entrar, no pensamento do ser humano. É umas coisas assim. Mas não, brincadeiras à parte, gente. Isso é uma coisa um pouco difícil. Não dá pra gente ficar se segurando nisso. Porque é um conceito que não cabe. Tá? Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, uma doença aguda. Tá? Vou pegar uma doença aguda. Na doença aguda, você consegue tirar particularidades do doente que são só daquele doente e não da doença aguda que ele está? Sim, consegue. E que são particularidades que não necessariamente são problemas mentais. E aí então agora eu quero trazer o caso, né, que eu apresentei na semana passada, que é um caso que eu tratei de dengue, tá? E a primeira coisa que a pessoa falou para mim, falou: nossa, meu joelho, cara, tô com uma dor nas pernas, nas costas, mas nossa, parece que tem uma agulha perfurando meu joelho. Nossa, mas está doendo demais. Parece que, eu tô sentindo como se tivesse uma agulha perfurando meu joelho. Ou seja, isso é a sensação que a pessoa tem da dor. Já a dor física ali, no físico. Ou seja, isso não está relacionado com a dengue. Você está entendendo? Não está relacionado com a dengue. Está relacionado com o jeito que a pessoa sente a dengue. Tá? Ou seja, isso não é específico da dengue, é específico da pessoa. Entendeu? Sendo assim, como que você vai utilizar uma potência baixa para tratar esse caso
Se você escolhe para achar o remédio um sintoma desse tipo, que é muito específico da pessoa, não vai funcionar. Ou seja, a questão que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. A questão da potência, ela depende muito também do que você vai escolher para achar o remédio. Ah, a pessoa está com dengue. Ah, então tá, ela está com dor nas extremidades, ela está com febre, ela está com calafrio e ela está com prostração. Tá, óbvio, né? Tá com dengue. Então assim, se você escolher essas coisas, cara, tu tem que dar um remédio na potência baixa. Que você está pegando coisas que só são específicas para todo mundo que tem dengue. Não é específico só para aquela pessoa que você vai tratar. Todo mundo que tem dengue, praticamente todo mundo sente essas coisas. Você entendeu? E aí, por que é que você tem que usar uma potência baixa? Porque são sintomas que uma potência baixa vai elucidar numa pessoa sadia. Você entendeu? Aquela potência, vamos pensar, 6CH, vamos pensar, para dengue, por exemplo. Eupatório 6CH. Uma vez eu tratei um outro caso de dengue também assim. Fui pegando lá os sintomas, eupatório, óbvio, né? Tipo, eupatório é praticamente o gene epidêmico da dengue, né? Então, deu hepatório lá, eu fui pesquisar, deu hepatório. Eu falei, nossa, deu, né? Só que eu só peguei sintomas físicos, assim, que não são peculiares da pessoa. E aí eu escolhi o quê? Uma potência baixa. Eu peguei o hepatório na 6. Por quê? Porque não estou falando que é na 6, tá, gente? Mas você está entendendo. É naquela potência, na potência mais baixa, que quando você faz a experimentação, é naquela lá que esses sintomas mais gerais são elucidados. Agora, se você pegar, por exemplo, a questão, vamos pegar a quina, né? Para tratar uma doença, para tratar uma dengue, assim, vai ter que ter, por exemplo, dá para você dar a quina na potência baixa para uma pessoa? Dá, mas você tem que escolher sintomas que são gerais da quina e não coisas específicas. Por exemplo, aquele sintoma muito específico de quina que você rela, né, que ela é hipersensibilidade ao toque. Então você rela, dói, mas quando você pressiona, melhora. Já isso é muito específico, isso é muito específico da pessoa. Se você usar esse sintoma para dar o remédio, para escolher o remédio, olha, a pessoa está com isso. Ah, então eu vou pegar isso daqui para escolher o remédio. Se você usar isso, você vai ter que dar uma potência alta. Porque é só nas potências altas que é somente lá que os remédios homeopáticos vão trazer sintomas que são mais peculiares e específicos. Entendeu? Então, nesse caso de dengue que eu tratei, que eu apresentei semana passada, eu acho que deve ter algumas pessoas que assistiram. Nesse caso de dengue, eu dei arsênico albo na 30CH. E a pessoa em 8 horas, mais ou menos, estava 90% melhor. Então, e depois, mais algumas horas depois, no outro dia, por exemplo, eu não estava sentindo mais absolutamente nada. Ou seja, mas caramba, como é que você tratou um caso agudo usando uma potência alta, na 30, por exemplo? Entendeu? Ou seja, aí eu vou te contar o que eu peguei. Quando eu te contar o que eu peguei, o que eu escolhi para dar
o remédio, para escolher o remédio, você vai entender por que eu dei na 30. Ou seja, eu fui olhando somente questões que são peculiares. Eu pesquisei somente coisas que são peculiares da pessoa. Ou seja, a pessoa já mandou essa. Ah, olha, eu sinto uma dor aqui nas minhas pernas. Olha, no meu joelho parece ter uma agulha sendo enfiada no meu joelho. Joguei no repertório. Deu arsênico. Deu outros também, mas arsênico o principal. Falei, tudo bem. Não vamos confiar no repertório, porque todo mundo sabe que repertório também é uma armadilha, né? Mas tudo bem. Aí então eu peguei a tabela dos agudos do Dr. Prafu, tá? Para quem quiser conhecer mais, a tabela dos agudos, a teoria dos agudos, amanhã a gente vai fazer um grupo de estudo focado nisso, tá? Então, se você quiser, me manda uma mensagem no direct que aí a gente conversa lá, beleza? Mas aí então eu peguei a tabela dos agudos. A tabela dos agudos é baseada na atividade do paciente, que é uma coisa específica da pessoa. Ou seja, você inicialmente vê a atividade, depois você vê a questão do termal, depois você vê a questão da sede da pessoa. Entendeu? Ou seja, são coisas que são específicas da pessoa, da maneira com que a pessoa está sentindo a dengue. Sendo assim, eu segui a tabela dos agudos e deu lá numa parte onde o arsênico estava lá. Onde o arsênico era uma opção. Juntei com um sintoma específico que ela me falou e dei arsênico. Só que eu não poderia ter dado arsênico na 6CH. Por quê? Não ia melhorar na 6CH? É uma coisa que depende da experiência, mas muito provavelmente não. Por quê? Porque eu escolhi o arsênico por sintomas específicos, por questões peculiares da pessoa. Eu não escolhi o arsênico pela dor no corpo que ela estava, por causa da dengue. Porque se fosse assim, teria dado eupatório, que é o principal para dengue. Ou teria dado a formulinha para dengue, né? Crotalos, eupatório, fósforos. Então, deu para entender? Não sei se ficou claro. Mas é isso. Depende do que você tem na sua mão para pegar. Então depende muito disso. Mas eu acho melhor, eu acho que é mais fácil pegar os sintomas físicos. Tá, pega os sintomas físicos, mas você vai ter que dar uma potência baixa. Léo, mas qual que é melhor? Olha, as duas vão funcionar. Tá? O engraçado da homeopatia é isso, tá, gente? Quando você vai tratar um caso pegando os sintomas, somente os sintomas mais gerais, físicos da pessoa, tal, como a doutora Cossack parece que coloca, né? Você vai ter que dar uma potência baixa e aí ele vai funcionar. Vai funcionar, porque tem semelhança, né? Agora, quando você pega sintomas, quando você busca inicialmente já os sintomas que são da pessoa, como a pessoa sente a doença, você consegue entrar num matiz mais que é da pessoa. Sendo assim, você vai ter que usar uma potência alta. Só que eu vou falar pela minha experiência, que é isso aqui. Eu percebo, tá, que é mais eficaz, mais rápido e evita supressão quando você
E supressão é um outro tema, tá, gente? Que a gente depois, mais pra frente também, vamos ter que debruçar, porque também é uma outra questão, né? A lei de Hering, que explode a cabeça. Mas tudo bem. Pela minha pequenininha experiência, pelo que eu já estudei, já vi, né, já pesquisei de casos clínicos, geralmente quando você dá uma potência alta de maneira correta, ou seja, pegando os sintomas específicos da pessoa, é nesse ponto que você consegue alcançar uma maior efetividade, rapidez, tá? E evitar a supressão. Isso é o que eu acho neste momento, até hoje. É o que eu vejo. Ah, então amanhã eu tenho que começar a fazer desse jeito? Não, você faz o que você quiser, na verdade, né? A vida é sua. Mas eu, cada dia que passa, tenho ganhado mais confiança para adentrar por esse caminho. Já tratei vários casos, assim, vários, né? Tenho 23, 24 anos. Mas alguns casos somente com potências baixas. E somente pegando sintomas gerais. Por quê? Medo, né? Cagaço de dar errado. Então, vamos, né? Mas aí é aquela coisa. Vai passando o tempo, você começa a ganhar um pouco mais de confiança para caminhar por esses, né? Seguir esses caminhos e falar assim, não, vamos lá. E nesse caso da dengue, por exemplo, foi muito específico. Sabe, o que ela falou assim, já pegou na hora, fui na tabela dos agudos, bateu lá, arsênico também, tava lá. Falei, cara, não é possível, eu nunca vi dar arsênico para dengue, mas tudo bem, vamos lá. E deu. Tipo, passou 6 horas mais ou menos, a pessoa, tô 90% melhor. 6 horas. No outro dia eu mandei mensagem, ela falou, não sinto mais nada. Não tenho mais nada. E ela estava de cama no outro dia. Então, não conseguindo levantar, com calafrio, com transpiração muito grande, uma grande prostração também. Então, eu não sei. Vamos, né, esperar para ver o que o tempo tem a dizer junto da experiência. Porque é isso. Homeopatia também é muito a experiência que você vai tendo. Mas acho que é algo, acho que isso, né, essa questão teórica, né, que eu trouxe aqui para vocês, pode ajudar, tá? Por esse fato, né, pela questão do entendimento de como a matéria médica é feita, de como que a gente entender isso, entender o que é experimentação na menção, entender o que o medicamento pode produzir, quando ele vai produzir aquilo. Porque então a gente sabe melhor o que buscar, quando buscar, por que buscar, como dar o remédio, tá? Então, gente, é aquilo lá, estudar as bases, tá? Eu acho que é fundamental. Eu não sei quanto tempo falta, mas ainda temos algum tempinho. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou voltar aqui no chat para ver se alguém tinha feito algumas perguntas. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, vai mandando aí, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui. Por enquanto nada. Então aí o ABC Linux, acho que é isso, perguntou, e para tratar emocional, tá? É outra coisa, tá? Depende, né? Então, assim, claro que por ser um sintoma já emocional, isso tem um pouco já de característica da pessoa, né?
Mas assim, tipo assim, joguei no repertório. Ansiedade. Uma coisa geral demais, né? Agora, ansiedade por antecipação já melhora. Ansiedade por antecipação com um sintoma muito específico de tal coisa, sei lá, qualquer coisa, dor occipital na cabeça, né? Dor aqui na cabeça, na região occipital, sei lá, isso existe. É uma coisa mais específica, entendeu? Ou seja, cada vez que você vai individualizando mais, cada vez mais a potência precisa ser elevada, tá? Não é só, né, porque é mental ou porque é físico, tá? Você levou em conta, acho que não estou entendendo direito, mas é agudo, físico, sintomas, né, agudo ou físico no caso da dengue? Não, nesse caso nenhum, assim, tipo, peguei essa sensação da dor, né, de sensação de agulha entrando, mas tipo, dor, calafrio, não, peguei nada disso. Essas coisas gerais. Só fui por coisas específicas, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem mais perguntas aqui. Quando você escolhe seguir exames físicos e mentais para decidir qual potência usar, é aquilo que eu falei. Você precisa ver se aquilo é específico, né? Então tem coisas físicas, né? Nem essa sensação, tá? Gente, sempre quando for assim, você precisa entender assim, ó. É o paciente ali ou não? É comum, tá? Precisa entender isso. É o paciente. Se for algo que é do paciente, aquilo é específico. Se é específico, a potência precisa ser mais alta, tá? Porque a especificidade vai aparecer nas potências altas, olhando para a experimentação na menção, tá? Então, independente, não me vem na cabeça agora um problema ali físico seja muito específico, mas sei lá, tipo, por exemplo, a aversão alimentar é uma coisa extremamente específica, entendeu? Desejos, né? Aquela língua, né? Com aquela capa branca, aquela coisa, se eu não me engano, de algum antimônio, sei lá. E são coisas específicas que estão no físico da pessoa, que são específicos, que não é normal para todo mundo, entendeu? É esse tipo de coisa. Aqui outra pergunta. No caso de medicamentos drenadores e supressores, como silícia, por exemplo, como lidar com potências baixas, que podem ajudar a drenar e altas ajudam a absorver? Ah, deixa eu ver. Não sei. Tipo assim, está perguntando assim, lidar com potências baixas que podem ajudar a drenar. Então, aí entra assim um pouco de uma homeopatia um pouco mais diferente, que é aquela coisa mais da homeopatia francesa, que eles usam, né, os drenadores, os detox e por aí vai. Que nem o negócio da pulsatina lá, né? Para ajudar a secar o leite, para ajudar a aumentar a lactação. Então, assim, falar a verdade, eu não tenho muita experiência nisso, também não sei, nunca usei essas coisas assim de drenar. Sei que tem que ser potências baixas também. Realmente, que nem no caso da pulsatila, né, na 30, ela ajuda a secar o peito. Então, geralmente tem uma potência mais alta. Isso é que aquilo que a gente fala, gente, a homeopatia ela é gigante, né? Então ela tem dessas coisas que também vão aparecer, que são coisas assim que também vão ser observáveis no dia a dia, né? Assim, empiricamente. Só que eu não sei se eu respondi, tá? Eu acho que não, mas é o que eu posso falar. A Joaquina perguntou:
No agudo você usa doses mais frequentes quando potências são baixas e a potência mais alta. Então, a questão de dose, geralmente, né, quando a potência é alta, você ou dá dose única ou doses espaçadas, né? Geralmente, quando a potência é baixa, você consegue fazer mais repetições, porque aí também nas potências altas, quando você faz muita repetição, pode ser que dê agravações, tá? Porém, por exemplo, nesse caso da dengue, eu com um pouco de medo falei assim, ó, toque o remédio, vai tomando de meia em meia hora. Muito provavelmente, uma dose única bastaria. Mas, lembrando que eu sou uma pessoa ainda cagona, sem experiência, eu falei, não, vamos ver com doses repetidas. Melhorou, ficou bem, tal. Pelo que eu vi, não deu uma supressão, né? Seguindo a lei de Hering. Então tá bom. Agora, eu creio que bastaria também uma dose única, tá? Porque estava na 30. Ah, aqui, remédio para vitiligo. Então, por exemplo, vou fazer um complexo para alguma coisa. É aquilo lá. Você vai dar aquele remédio para um monte de gente que tem aquilo, né? Sendo assim, você tem que dar alguma coisa que vai pegar o geralzão. E tem em mente que muitas vezes esse que é geralzão não vai levar a uma cura perfeita da doença mesmo da pessoa, mas vai melhorar os sintomas, né? Basta você ver o sucesso que faz os remédios da Almeida Prado, né? Ah, sim, né? A Cássia perguntou, mas você concorda que potências baixas drenam e altas suprimem? Pela experiência, pela que eu havia até hoje, sim, né? Pelo que a medicina, pelo que a homeopatia francesa vai colocar, sim, né? Então, é isso. A gente falta só mais 20 segundos para a live terminar, tá? Tá. Então, é isso, tá, pessoal? Quero agradecer a todos que acompanharam a live. Muito obrigado.